Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Queridos, há momentos em que a vida financeira se torna um campo de aflição. As contas se levantam, os recursos parecem pequenos e o coração do homem começa a ser tomado pela ansiedade. Contudo, o Senhor continua assentado em seu trono e nada escapa ao seu governo. O Deus que sustentou Elias junto ao ribeiro, que multiplicou a farinha da viúva e que fez chover pão no deserto, não perdeu o poder de operar milagres. Quando tudo parece travado na terra, o céu continua em movimento para favorecer aqueles que esperam no nome do Senhor. Não te entregues ao medo por causa da escassez, nem permitas que a vergonha silencie a tua fé. O Senhor conhece cada necessidade, cada porta fechada, cada lágrima derramada em secreto por causa das lutas financeiras. Muitas vezes, antes do milagre chegar às mãos, Deus trabalha primeiro no coração, ensinando dependência, perseverança e confiança. O ouro e a prata pertencem a Ele, e o sustento dos seus filhos não depende apenas das limitações humanas, mas da fidelidade do Deus que nunca falha. O tempo da prova não será eterno, e o cenário de hoje não determina o testemunho de amanhã. Se tens chorado por causa da tua vida financeira, recebe esta palavra. Deus ainda faz provisão onde ninguém imagina, abre fontes em terra seca e envia socorro no tempo certo. O que hoje parece insuficiente, nas mãos do Senhor, pode se tornar mais do que necessário. Continua crendo, continua orando e continua trabalhando com fidelidade, porque o Deus dos céus visita a casa do justo e não deixa faltar o pão ao que confia nele. O teu milagre não está perdido, ele está sendo preparado pelo Senhor. Amados, quando a escassez bate à porta, muitos pensam que foram esquecidos pelo Senhor. Porém, a verdade é que Deus jamais abandona os que nele confiam. Ainda que o bolso esteja vazio, o céu continua cheio de recursos, e ainda que a terra negue resposta, o Altíssimo permanece poderoso para suprir com mão forte. O homem vê a limitação do presente, mas Deus contempla o milagre já preparado no invisível. Por isso, não deixes que a falta de hoje destrua a esperança do teu amanhã, porque o Senhor é especialista em surpreender aqueles que permanecem firmes. Há batalhas financeiras que não se vencem apenas com esforço humano, mas também com joelhos dobrados e coração obediente. Existem portas que não se abrem por influência, mas por intervenção divina. O mesmo Deus que fez o azeite da viúva não cessar, é aquele que também pode fazer tua provisão durar, multiplicar e transbordar. O Senhor pode tocar em contratos, oportunidades, dívidas, negócios, salários e caminhos que pareciam encerrados. Onde os homens dizem que não há mais solução, Deus levanta uma palavra e transforma a crise em testemunho. Não te desesperes por aquilo que ainda não chegou. Antes, fortalece tua alma em Deus e continua sendo fiel no pouco, porque o Senhor observa quem permanece íntegro no tempo da necessidade. O milagre financeiro não é apenas sobre dinheiro, é sobre a manifestação da glória de Deus na tua história. O Pai sabe do aluguel da mesa, das contas, dos sonhos interrompidos e das noites em que o medo tentou roubar tua paz. Mas o Senhor te diz, nesta hora, eu sou tua fonte, eu sou teu socorro, eu sou tua provisão. Aquilo que te faltou não impedirá o que eu ainda farei. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23, 1. Declare nos comentários, o Senhor é a minha fonte e nada me faltará. Amados, há dias em que o peso das responsabilidades financeiras parece grande demais para os ombros humanos. O coração se aperta, a mente se inquieta e a alma tenta encontrar uma saída onde tudo parece fechado. Mas é justamente nesses dias que o Senhor se revela
como Deus de provisão. Ele não chega atrasado, não erra o endereço e não ignora o clamor dos seus filhos. Ainda que o cenário ao redor pareça seco, o céu continua liberando ordem de sustento sobre a vida daqueles que confiam no nome do Senhor. Muitas vezes, Deus permite que o homem reconheça sua própria limitação, para então entender que a provisão verdadeira vem do alto. Há recursos que se acabam, ajudas que falham e promessas humanas que não se cumprem, mas a fidelidade do Senhor permanece intacta. Quando Deus entra na causa, a escassez não tem a palavra final. Ele pode enviar socorro de onde ninguém espera, levantar pessoas, abrir caminhos profissionais, restaurar projetos parados e trazer ideias que geram fruto. O Senhor tem muitas maneiras de responder e nenhuma crise é grande demais para impedir a ação da sua poderosa mão. Por isso, não permitas que a preocupação governe teu interior. Guarda tua fé, ainda que a conta não feche, ainda que o recurso pareça pequeno e ainda que o amanhã pareça incerto. O Deus que te trouxe até aqui continuará sendo teu sustentador. Quem vive pela fé, aprende que antes de haver abundância visível, já existe uma promessa invisível sendo sustentada pelo próprio Deus. Permanece firme, porque o Senhor não apenas conhece tua necessidade, mas também já determinou o tempo da resposta. E quando Ele age, até aquilo que parecia impossível se curva diante da sua vontade. Amados, o Senhor não é Deus de confusão, mas de direção. Quando a vida financeira entra em desordem, muitos se sentem perdidos, sem saber qual passo dar, qual porta bater ou qual decisão tomar. Porém, aquele que anda com Deus não está entregue ao acaso. O Pai Celestial enxerga o que os olhos humanos não conseguem ver. Ele conhece as oportunidades escondidas, os livramentos invisíveis e as portas que ainda serão abertas no tempo certo. Mesmo quando tudo parece travado, o Senhor continua guiando os passos dos seus filhos com sabedoria e misericórdia. Há momentos em que Deus não libera apenas recurso, Ele libera estratégia. Não entrega somente provisão, também concede entendimento para administrar, discernimento para escolher e prudência para não cair em armadilhas. Quantas vezes a bênção não chegou, porque antes o Senhor queria alinhar a mente, curar a ansiedade e ensinar dependência. O milagre financeiro também passa pela obediência. Quando o coração aprende a ouvir a voz de Deus, decisões começam a ser tomadas com mais clareza, desperdícios são evitados e a mão do Altíssimo conduz a casa do justo em segurança. O Senhor não deseja apenas te tirar da falta, mas te ensinar a permanecer de pé debaixo da sua direção. Se hoje tens pedido um milagre para a tua vida financeira, pede também sabedoria do alto. O mesmo Deus que abre portas é aquele que ensina como entrar por elas. O mesmo Deus que envia provisão é aquele que mostra como guardar, como repartir e como viver em fidelidade. Não te apresses, não te desesperes e não te movas apenas pela pressão da necessidade. Busca a voz do Senhor, porque uma direção vinda do céu vale mais do que muitas tentativas feitas na força humana. Quando Deus governa teus passos, até os caminhos difíceis se tornam estrada de testemunho. Queridos, há provisões que chegam de forma inesperada, porque o agir de Deus não se limita ao que os olhos podem calcular. O homem costuma olhar apenas para o que tem nas mãos, mas o Senhor olha para aquilo que pode fazer com o que está nas mãos do homem. Foi assim no deserto, foi assim na casa da viúva, foi assim diante da multidão faminta. Quando tudo parecia insuficiente, Deus manifestou abundância. Por isso, não desprezes o pouco, não desprezes o começo humilde e não desprezes o que ainda parece pequeno. Aquilo que hoje parece quase nada, se for colocado diante do Senhor com fé, pode se tornar instrumento de milagre e sustento. Muitas pessoas perdem a esperança porque se comparam com outros,
vendo a prosperidade alheia enquanto enfrentam a própria escassez. Mas Deus trabalha de maneira pessoal com cada filho. O processo de alguém não define o teu processo, e o tempo de outro não anula o tempo de Deus para ti. O Senhor conhece a estrutura da tua casa, o peso das tuas responsabilidades e os sonhos que ainda permanecem guardados no teu coração. Ele sabe o que te falta e sabe exatamente como responder. O milagre financeiro não nasce da comparação, mas da confiança. Quem aprende a esperar em Deus entende que a mão do Senhor não está encolhida, apenas está operando no tempo perfeito. Então, entrega ao Pai aquilo que tens, mesmo que pareça insuficiente. Entrega teu trabalho, teus dons, teus projetos, tua pequena renda, tua causa e tua necessidade. O céu não precisa de grandeza humana para realizar grandes obras. Basta um coração rendido, fiel e disponível para crer. O Senhor ainda multiplica recursos, ainda honra quem persevera e ainda transforma a escassez em testemunho vivo. O teu pouco, consagrado a Deus, pode sustentar tua casa, abrir novas portas e inaugurar um novo tempo. O milagre começa quando a fé vence a lógica do medo. E Jesus, tomando os pães e havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes quanto eles queriam. João 6:11. Escreva nos comentários: Senhor, eu entrego o meu pouco nas tuas mãos. Amados, o Deus da provisão também é o Deus da restituição. Há perdas financeiras que marcaram profundamente a alma. Negócios que não deram certo, portas que se fecharam, investimentos frustrados, dívidas que cresceram, oportunidades desperdiçadas e tempos difíceis que consumiram o que havia sido construído com tanto esforço. Mas o Senhor continua sendo poderoso para restaurar o que foi abalado. Nenhuma perda é grande demais para impedir o agir daquele que governa sobre a terra e sobre o céu. Quando Deus decide visitar uma vida, até os capítulos de prejuízo podem se tornar testemunhos de restauração. Muitos carregam não apenas a falta no bolso, mas também o peso da culpa no coração. Pensam: se eu tivesse feito diferente, talvez não estivesse assim. Contudo, o Senhor não trabalha apenas com cenários perfeitos. Ele também entra em histórias quebradas para reerguer, corrigir rotas e dar novos começos. Deus sabe transformar ruínas em alicerces, lágrimas em experiência e fracassos em aprendizado. O inimigo tenta convencer a pessoa de que tudo terminou, mas o Senhor afirma que ainda há esperança. O tempo difícil não anulou tua chamada, não apagou teu valor e não destruiu os planos que Deus ainda tem para a tua casa. Recebe esta palavra: o que foi perdido não está fora do alcance das mãos de Deus. O Senhor pode devolver dignidade, levantar tua estabilidade, abrir novas fontes de renda e fazer florescer novamente aquilo que parecia morto. Onde houve vergonha, Ele pode trazer honra. Onde houve escassez, Ele pode liberar fartura. Onde houve queda, Ele pode estabelecer firmeza. Continua crendo, porque o Deus que restaura não trabalha apenas no exterior. Ele também cura o interior para que o novo tempo seja vivido com maturidade, gratidão e fé. O Senhor ainda muda cenários, ainda reescreve histórias e ainda visita a vida financeira dos seus filhos com poder. Amados, o Senhor não apenas envia provisão, mas também quebra ciclos de miséria, humilhação e portas fechadas. Há famílias inteiras que carregam por anos um histórico de luta financeira, sempre andando em círculos, sempre recomeçando, sempre tentando sobreviver. Mas quando Deus entra numa história, Ele não faz apenas remendos. Ele estabelece mudança real. O Altíssimo tem poder para interromper ciclos antigos e inaugurar um novo tempo sobre uma casa. Aquilo que por muito tempo pareceu uma sentença pode ser desfeito pela palavra poderosa do Senhor.
Muitas vezes, a escassez não atinge só o bolso, mas também a mente. A pessoa passa a acreditar que nasceu para sofrer, que nunca vai avançar, que nada dará certo. Esse tipo de pensamento enfraquece a fé e aprisiona o coração. Porém, Deus não te chamou para viver debaixo de opressão, medo e desespero. Ele te chamou para confiar, andar em obediência e experimentar o cuidado dele em cada área da vida. O milagre financeiro começa também quando a mente é renovada pela verdade de Deus. Quando o coração deixa de se alimentar de derrota e passa a se firmar na promessa, a alma encontra força para continuar e discernimento para agir. Recebe esta palavra. O Senhor é poderoso para quebrar todo ciclo de perdas contínuas, dívidas sufocantes e frustrações repetidas. Ele pode mudar a atmosfera da tua casa, trazer paz para tuas decisões, levantar recursos, abrir portas e fazer nascer esperança onde já havia cansaço. Não declares sobre tua vida aquilo que Deus não disse. Não concordes com a derrota quando o céu ainda está liberando promessa. O Senhor pode mudar o fluxo da tua história e fazer tua geração conhecer um tempo de provisão, equilíbrio e testemunho. Há um novo começo sendo preparado por Deus para aqueles que permanecem crendo. Queridos, chegamos até aqui pela graça do Senhor. E isso já é uma prova de que Deus sustenta, fortalece e conduz os seus filhos em meio às lutas. Ao longo de cada etapa, vimos que o milagre para a vida financeira não nasce apenas de cifras, contas pagas ou portas abertas, mas da revelação de que o Senhor continua sendo Pai, provedor e refúgio. Quando tudo parece faltar, Ele permanece suficiente. Quando a terra diz não, o céu continua dizendo: eu cuidarei de ti. O Deus que alimentou no deserto, que multiplicou na escassez e que sustentou seus servos em tempos difíceis, continua vivo, poderoso e atento ao clamor daqueles que nele esperam. Talvez tua caminhada tenha sido marcada por perdas, atrasos, dívidas, portas fechadas, humilhações e noites de aflição. Talvez muitas vezes tenha se perguntado até quando suportarias essa pressão. Mas o Senhor te sustentou até este momento, e isso significa que a última palavra não foi da escassez, nem da vergonha, nem da dor. A última palavra sempre pertence a Deus. Ele é poderoso para restaurar o que se perdeu, abrir o que foi fechado, alinhar o que ficou desordenado e fazer florescer o que parecia seco. O milagre financeiro também é uma manifestação do cuidado divino, uma prova de que o Pai não abandona seus filhos no vale, mas os conduz até o testemunho. Por isso, não enterres tua fé no terreno da preocupação. Levanta os olhos e continua crendo. O Senhor ainda pode surpreender tua casa, honrar teu trabalho, tocar teus projetos e transformar tua realidade. O que hoje parece impossível continua sendo pequeno diante do poder de Deus. Permanece fiel, guarda teu coração, continua em oração e não desistas da promessa. O Deus da provisão está escrevendo uma nova história sobre tua vida e muitos ainda verão que foi a mão do Senhor que te levantou. O teu milagre não será para a tua exaltação, mas para a glória daquele que jamais falha. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Salmos 68:19. Escreva nos comentários: eu creio que Deus está preparando um grande milagre para a minha vida financeira. E agora, com o coração aberto e cheio de esperança, venha comigo para uma oração. Não importa quão grande tenha sido a tua luta, quão pesada esteja a tua carga, ou quão impossível pareça a tua situação. Este é o momento de se colocar diante de Deus e clamar ao Senhor que faz o impossível se tornar realidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de misericórdia e de infinita bondade, eu me coloco diante da tua presença para clamar por um milagre na vida financeira. Tu és o Deus que abre portas onde não há caminho,
que faz brotar sustento em meio ao deserto e que não abandona os que confiam no teu santo nome. Olha, Senhor, para toda necessidade, para toda dívida, para toda porta fechada, para toda aflição escondida no coração. Tu conheces o peso que esta pessoa tem carregado, as lágrimas derramadas em secreto e os dias de angústia por não saber de onde virá o socorro. Mas eu creio que o socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Visita, Pai, esta vida com a tua provisão. Repreende todo espírito de miséria, toda vergonha, todo medo e toda opressão que tenta roubar a paz. Abre portas de emprego, de negócio, de crescimento e de honra. Dá sabedoria para administrar, discernimento para decidir e força para permanecer fiel em meio à prova. Onde houve perda, traz restituição. Onde houve escassez, libera abundância. Onde houve portas fechadas, manifesta a tua mão poderosa e estabelece um novo tempo de testemunho. Eu te peço, Senhor, derrama a tua bênção sobre esta casa, que não falte pão sobre a mesa, nem paz no coração, nem esperança na alma. Levanta o cansado, fortalece o abatido e mostra que tu continuas sendo o Deus da provisão e do impossível. Que toda honra, toda glória e todo louvor sejam entregues somente a ti, porque tu és fiel para cumprir tudo aquilo que tens prometido. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até os corações que estão aflitos, cansados e precisando de um milagre. Talvez haja alguém perto de você chorando em silêncio, enfrentando lutas que ninguém vê, esperando apenas uma palavra vinda do céu para renovar a esperança. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.